Boa noite para todo mundo. Estamos começando aqui a nossa terceira aula de estrutura de dados. Estava com o microfone mutado aqui, não percebi. Então, nas duas primeiras aulas, a gente meio que se preparou para o que vem nessa aula e na próxima, né? Falamos na primeira aula, sobre como funciona a variável, como que o C guarda ali, exibe para a gente os endereços de memória das variáveis, o tamanho das variáveis, falamos um pouco de memória. Na aula passada falamos de vetores, algumas vantagens que o vetor tem em relação a outras estruturas, a forma como ele é rápido para fazer pesquisa, por exemplo. E aí eu deixei meio que uma questão no ar, né? A gente falou de uma limitação que o vetor tem, a gente vai já voltar naquela analogia, para entender como que o uso de ponteiros resolve este problema. E é muito interessante como ele resolve este problema. Então, eu trouxe alguns exemplos bem legais aqui para a gente analisar. Mas primeiro, né, como tem pessoas que não conseguem assistir às aulas do EAD, porque às vezes, né, cada um tem seu tempo de fazer as atividades, de assistir às aulas lá, pode ser que nem todo mundo tenha visto direito, então eu vou meio que dar uma explicação sobre ponteiros, até porque é um assunto que às vezes ele dá um certo bug assim na cabeça das pessoas. Então eu vou explicar um pouquinho, eu vou fazer algumas analogias aqui que eu acho que vai ficar ok de entender. Então aqui tem uma definiçãozinha sobre ponteiros, eu não vou ler, depois vocês dão uma olhada, mas o que é o ponteiro, né? Ele é uma variável que aponta para algum lugar. Então eu vou explicar isso aqui no formato de analogia. Imagina que o ponteiro é uma variável que ela sabe o endereço de algum lugar. Então, o ponteiro ele funciona como se ele fosse um carteiro que entrega carta. O carteiro que entrega a carta, ele tem armazenado com ele o endereço da sua casa. Ele tem lá o endereço da sua casa, ele está guardando o endereço da sua casa. A sua casa, ela é como se fosse uma variável. A sua casa é uma variável, esta casa, ela tem um endereço, e o carteiro guarda este endereço. Dentro da sua casa tem alguma coisa. O que tem dentro da sua casa? A sua casa, ela guarda um valor. O que tem dentro da sua casa? Tem você. Então, você está na sua casa, a sua casa tem um endereço, o carteiro tem esse endereço. O carteiro, ele não consegue saber o que tem dentro da casa. Então, é como se ele não conhecesse você. Ele não guarda a informação de que você está lá. Ele guarda o endereço da sua residência. Então, o ponteiro é isso. Ele é uma variável, o ponteiro ele é uma variável que ele vai guardar o endereço de algum lugar. Então, aqui a gente tem a definição, e nessa analogia é como se ele fosse um carteiro. E aí, deixa eu passar aqui o slide. E aí, eu trouxe para vocês aqui um código que eu deixei no slide, e eu vou escrever ele também num documento que tem lá nos arquivos aqui do curso. Daqui a pouco eu posto de novo o link, mas ele vai ser postado lá nos comentários do YouTube também. E eu deixei aqui um código de como se cria ponteiro. Só que eu acho interessante ir fazendo na frente de vocês e explicando linha a linha, que talvez seja mais produtivo, porque aí eu acho que esclarece melhor. Então eu vou compartilhar aqui o Visual Studio Code e eu vou vou escrever o código aqui na frente. Deixa eu só fechar algumas abas aqui que ele pega muita janela. Se sumir a tela, me avisa, tá? Porque tô com muita coisa aberta aqui. Então, aqui eu já adiantei que tá a estrutura básica
a estrutura básica do que a gente sempre escreveu em C, né, estou importando a biblioteca Studio stdio.h, que com isso daqui a gente consegue escrever na tela, usar o printf do C, né. Aí aqui tem a função, eu vou botar dentro da função o código. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada valor. Dentro da analogia que eu fiz para vocês, essa variável valor é como se fosse a nossa casa. Então, essa variável é a sua casa. Ela tem algo guardado dentro dela. Eu vou guardar um valor qualquer aqui, mas o que ela tem guardado dentro dela, se a gente seguir a nossa analogia, ela tem você dentro dela, né, a sua casa. E aí eu vou criar uma variável de inteiro, e aí aqui eu vou criar a variável do tipo ponteiro. Como é que se cria um ponteiro mesmo em C? Você usa o asterisco e escreve o nome da variável. Aqui eu posso dar qualquer nome é uma variável, assim como qualquer outro, só que eu vou escrever P, para a gente fazer uma referência ao ponteiro. Esse aqui é o ponteiro. E ele está recebendo, o ponteiro ele recebe endereço de algum lugar, né? Ele é o carteiro, ele vai guardar o endereço nesse caso, eu quero que ele guarde o endereço da casa. Qual que é a casa no nosso exemplo? É a variável valor. Então, lembra que aqui no C, quando eu quero guardar o endereço, quando eu quero referenciar o endereço de alguma coisa, eu uso o e-comercial, né? Então, quando eu quero referenciar o endereço de alguma coisa, eu uso e-comercial. Deixa eu ver se está boa o tamanho da fonte, tá. Tá, então eu vou guardar o que aqui dentro desse ponteiro? Eu estou guardando o valor o endereço da variável valor. Ou seja, este ponteiro, agora ele sabe qual é o endereço da nossa casa, é meio que isso. E aqui agora eu vou imprimir algumas informações para vocês verem como é que ele entende tudo isso, né. Printf, que no C é para mostrar a informação ali no console. Aqui dentro eu vou abrir aspas para escrever um textinho. Então a primeira coisa que eu vou imprimir aqui é o valor da variável, o valor que tem dentro da variável. Qual que é o valor que tem dentro da variável? É 50. Como é mesmo que a gente recupera isso? Você coloca o especificador de formato, ou seja, eu quero o valor que tem dentro de quê? Deixa eu só pegar aqui no outro código. Ah, não tem aqui. Deixa eu lembrar onde foi que a gente fez. Ah, tá. É que eu vou copiar e colar aqui a barra invertida que não tem no meu teclado, né? Tá, botei esse símbolo aqui, lembra que esse símbolo ele cria só uma quebra de linha, né, que é para não ficar uma linha do lado da outra, a gente bota isso daqui só para ele ir para a linha de baixo, né. Então depois das aspas eu vou indicar, eu quero recuperar o valor. O valor de onde? O valor da variável valor. Até botei o mesmo nome, né, pode confundir. Mas, na verdade, o que está dentro da variável valor, estou recuperando aqui. Essa é a primeira coisa. Se tudo der certo, o que que é para aparecer nesse primeiro imprima? É para aparecer 50. Eu estou simplesmente imprimindo o que tem dentro de valor. Ok. Aí eu vou fazer uma segunda linha, abre aspas, e agora eu vou pegar um endereço. Eu vou botar tudo sem acento, para que às vezes fica aparecendo um caractere estranho. Então, o endereço da variável. Onde é que o endereço da variável está? Quando a gente quer recuperar o endereço de alguma coisa aqui no C, a gente usa o especificador de formato P. A gente já fez isso nas aulas passadas, né? E aí eu vou dar mais uma quebra de linha aqui, vírgula. Agora eu estou querendo imprimir o quê? O endereço de onde? Da variável valor. Ou seja, o endereço da nossa casa, no exemplo que eu dei, né? Então, lembra que quando eu uso esse e-comercial, ele está puxando o endereço, né? Ponto e vírgula no final. Na terceira linha aqui, eu vou pegar
o conteúdo do ponteiro P. O que é o conteúdo do ponteiro P? É o conteúdo de para onde ele aponta. Como eu estou querendo pegar o conteúdo do ponteiro P e o ponteiro ele vai pegar um endereço de memória, então, mais uma vez aqui, o especificador de formato, para ele saber do que eu estou falando, aí dentro da aspas, tá? Aliás. É dentro da aspas. Aí, vírgula, P. Então, ele está pegando aqui o endereço do ponteiro. E, por fim, essa última linha aqui, ela é só para dizer que eu tenho como acessar o valor através do ponteiro. Agora, como eu vou acessar o valor, eu estou querendo o quê? O que tem dentro? Que tem dentro, então é especificador de formato é D. De novo, eu estou fazendo fora da aspa, na verdade é dentro da aspa. E aqui eu vou referenciar o ponteiro. O que ele está fazendo nessa última linha? Essa última linha pode dar um bug, mas é o seguinte. Ele está pegando... Deixa eu imprimir, deixa eu dar o play aqui para ver o que ele mostra. Então, olha lá. Primeira linha. Ele está recuperando o valor que está dentro da variável valor, que é 50. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Segunda linha. Ah, mas aí sumiu aqui. Segunda linha. Endereço da variável valor. Endereço da variável valor. A gente já fez isso na aula passada. Então, ele está buscando o endereço da variável valor. Está aqui o endereço. Lembra que é um endereço em hexadecimal. Ele tem 2, 4, 6, 8, 9 valores. Em algumas arquiteturas de computador vão aparecer 8 valores, em algumas vão aparecer 16. Aí é um padrão de arquitetura. No meu computador aparece 9 valores. E aqui no terceiro, ó, conteúdo do ponteiro P. Onde ele aponta? Para onde esse ponteiro está apontando? Ele está apontando para o endereço valor. Então, ele pega o mesmo dado. Ele pega o mesmo dado, porque ele está apontando para valor. Ele está guardando o endereço da memória de valor. Então, ele pega o mesmo endereço de memória. Está aqui. E essa última linha, o que essa última linha está falando? Ele quer o valor que tem dentro de onde o ponteiro está apontando. Então, o valor que tem dentro de para onde ele está apontando. Então, se ele está apontando para valor, ele vai trazer aqui 50. Então, repare, ele não está guardando 50 dentro do P. Ele guarda o endereço de memória e dentro desse endereço de memória tem o 50. Então, isso daqui que normalmente dá um bug na cabeça das pessoas, né? Ele não está imprimindo 50 porque o ponteiro está guardando 50. Ele está imprimindo o que tem dentro de para onde o ponteiro está apontando. Por isso que ele imprime 50 aqui. Então, esse primeiro código nosso aqui, ele é só para mostrar o básico do ponteiro, né? Você cria uma variável ponteiro que está guardando o endereço de memória. É isso. Então, voltando aqui para a nossa analogia, quem não estava na aula passada, qual foi o... Luan, vai ter mais uma aula, tá? Tem essa aula e tem mais uma, a última, que vai ser semana que vem. Então, voltando aqui para o slide.
Aliás, faltou falar uma última coisa, deixa eu ver se dá certo. Olha o que eu fiz aqui. Deixa eu ver se ainda está aparecendo a tela para vocês. Tá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o ponteiro receber valor 100. E aí ele imprimiu aqui o 100. É isso daqui que eu quis dizer que às vezes dá bug na cabeça de alguns alunos. Não é que o ponteiro está guardando o valor 100. Não. O ponteiro está guardando o valor de memória, esse daqui, e eu estou dizendo para ele mudar o que tem lá dentro para 100. Então ele vai até lá e ele muda o que tem lá dentro para 100. Isso daqui é uma coisa nova. Tipo, você está vendo que eu estou mexendo no que tem dentro da variável sem tocar na variável. Eu podia muito bem vir aqui embaixo e escrever valor recebe 100. E aí ele ia trocar o valor para 100. Mas eu estou manipulando a variável indiretamente. Eu estou dizendo para ele ir colocar 100 dentro de onde o ponteiro está apontando. Aí ele vai lá naquele endereço de memória e ele troca para 100. Isso daqui a gente diz que a gente está fazendo uma manipulação indireta no que tem dentro da variável. Tá, então voltando aqui para o slide, aí a gente vai voltar naquele problema que eu falei na aula passada. Qual que era? Para quem não estava, eu vou repetir. Para quem não estava, eu vou repetir. A gente falou na aula passada que o vetor ele é muito rápido para fazer uma busca. Você cria um vetor, por exemplo, de nota de alunos. Aí você coloca nota 7, 8, 9, 10, 10, 10, cria várias notas. Pode ir embora esse valor, né? Você cria um vetor com 1000 notas. Para você fazer uma pesquisa dentro desse vetor, é instantâneo, é muito rápido, porque a forma como ele pesquisa, ele usa uma conta matemática e o computador ele é muito rápido para fazer contas matemáticas, então ele acessa esse vetor muito rápido. Só que o vetor ele tem um problema. O vetor aqui no C ele tem um problema. Ele é meio complicado para você, a partir do momento que ele já está criado, é meio complicado você inserir coisas dentro dele. Aí eu criei uma analogia. Eu falei o seguinte: imagina que você está num estádio de futebol. Você está no estádio de futebol e tem um monte de cadeira numerada. Essa cadeira vai de 1 a 500. E aí você está sentado na cadeira 4. Aí chega um amigo seu e ele quer sentar do seu lado na cadeira 5. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que convencer a pessoa que está sentada na cadeira 5 a ceder o lugar e ela vai passar para a cadeira 6. Só que tem gente sentada na cadeira 6. Então a pessoa da cadeira 5, a pessoa que se levantou para o seu amigo sentar, vai ter que convencer a pessoa da cadeira do lado a se levantar e ir para outra cadeira. E aí, para você alocar o seu amigo na cadeira 5, você empurra, nesse exemplo aqui de vetor em C, você empurra todo mundo para frente. Ou seja, você vai mexer mais ou menos em 500 cadeiras só para colocar uma pessoa nova ali dentro do vetor. Você empurrou tudo para frente. Isso daqui é uma coisa muito, do ponto de vista computacional, isso daqui é uma coisa muito complicada e lenta. Você está mexendo em 500 posições de um vetor para alterar uma. Aí eu falei, né, que os ponteiros eles resolvem esse problema. Você mexe mais ou menos em 2 valores e está tudo resolvido. O restante fica intacto. Como é que isso acontece? É o que a gente vai ver agora. Eu trouxe uma imagem para explicar para vocês como é que o ponteiro faz isso. Uma coisa que tem que ficar claro é que o vetor ele é como se fosse o corredor de um hotel e os lugares, né, do vetor são os quartos. Então o vetor são os quartos, né? E ele tem ali o corredor do hotel. A grande característica do vetor é que está uma coisa do lado da outra. No ponteiro não é assim.
não está uma coisa do lado da outra na memória. A gente já viu lá em aulas passadas, quando a gente imprime a memória do vetor, a gente vê que ele salta de 4 em 4, né? Porque está uma coisa do lado da outra. O ponteiro não é assim. Ele não salta de 4 em 4. Primeiro que ponteiro, quando você cria um ponteiro, ele está guardando um valor de 8 em vez de 4. O vetor guarda valor de 4, o ponteiro guarda valor de 8 bytes. Então, ele saltaria de 8 em 8, só que o ponteiro ele não está um do lado do outro. Então, aqui é como se fosse um ponteiro. Tudo bem que essa imagem aqui, ela não é perfeita porque ainda parece que está um do lado do outro aqui, né? Só que assim, eles não é para, assim, entenda como isso daqui não é para estar um do lado do outro, é como se eles estivessem em posições um pouco afastados. Então, imagina que esse endereço de memória onde está essa pessoa aqui do lado tem uma pessoa, outro endereço de memória, no caso, aqui tem outro endereço de memória, aqui tem outro endereço de memória, aqui tem outro endereço de memória. Tem vários endereços de memória até que você chega nessa. Então, eles não estão exatamente um do lado do outro, igual os vetores, eles estão separados. E o que está acontecendo aqui? Um está apontando para o outro. Esse cara está apontando, está guardando. Lembra que o ponteiro ele guarda o valor de um endereço? Então, este ponteiro está guardando o endereço desse. Essa daqui está guardando o endereço desse. Esse aqui está guardando o endereço desse. A gente chama, meio que informalmente, de que um está apontando para o outro. Não é exatamente apontar, ele está guardando um endereço. Mas, para ficar fácil, às vezes, de entender, é como se um estivesse apontando para o outro. Então, aqui são as cadeiras do estádio. Você quer colocar o seu amigo aqui do seu lado. Como é que você vai colocar ele aqui do seu lado sem... E aí você imagina que vai embora aqui, ó. Tem vários aqui, como se fosse a cadeira do estádio, né? Tem 500 posições aqui para trás. Você quer colocar o seu amigo aqui, mas não quer criar esse empurra-empurra que o vetor cria. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, esse personagem aqui vai largar essa corda, ou seja, ele vai largar esse apontamento e esse daqui vai largar essa corda. O seu amigo vai entrar aqui, vai segurar essa parte da corda e vai segurar esta parte da corda. O que vai ter acontecido aqui? O seu amigo que entrou aqui, ele é um endereço de memória, ele vai passar a apontar para esse, e esse daqui vai passar a apontar para o seu amigo. Então, o que ele fez? Você mexeu em dois apontamentos. Você mexeu no apontamento desse, que agora está apontando para o que está aqui, e você mexeu no novo que entrou aqui, que passou a apontar para essa. O restante, os 500, 600, 700 cadeiras para frente, não se mexeram. Então, dessa forma, você consegue instantaneamente, com ponteiros, adicionar uma pessoa na lista de forma muito mais eficiente do que o vetor faz. Então, por isso que o ponteiro, para lidar com listas grandes, para lidar com coisas que são dinâmicas, ou seja, que você vai inserir coisas lá, é muito melhor de usar do que o vetor. Lembra que eu falei que não existe estrutura certa? Tipo assim, não é que o ponteiro é melhor que o vetor. Ele é o melhor para determinada situação. Que situação? Quando você precisa inserir coisas depois que a lista já está criada. Eu trouxe até um slidezinho aqui para lembrar as vantagens do vetor, né? Já que eu falei agora das vantagens do ponteiro, quais são a vantagem, então, de usar um vetor? O vetor é interessante quando você tem dados de um mesmo tipo, por exemplo, aqui, ó, acessar nota de aluno por um índice. Você tem várias notas, você tem um índice, você quer fazer uma busca. O vetor é eficiente em fazer essa busca. O vetor é eficiente também em fazer uma busca dentro de uma imagem da posição do pixel dentro de uma imagem. Se tem lá uma matriz de pixel, você quer buscar alguma coisa lá dentro, o vetor é extremamente rápido para fazer essa busca, para lidar com qualquer dado que tem ordem. Por exemplo, tem um jogo lá, dentro do inventário do jogo existem as posições, dentro do inventário, as posições de armas, de objetos, etc. Então, o vetor, isso aqui pode ser um vetor que vai guardar esses objetos, porque é algo fixo,
é algo meio que tem um tamanho pré-definido, você não vai inserir mais coisas, você está lidando com algo fixo, e ele é extremamente rápido para fazer isso. Já o ponteiro, ele não é rápido para fazer busca. Por que que ele não é rápido para fazer busca? Porque lembra da conta matemática que eu mostrei do vetor? Ele faz uma conta matemática, se ele sabe o tamanho do vetor e ele sabe a posição do primeiro, ele consegue fazer aquela conta e ele consegue achar qualquer posição no vetor. Não dá para fazer isso aqui no ponteiro, porque o ponteiro não está um do lado do outro. Então não tem como você saber por um cálculo onde está. Então no ponteiro ele vai ter que caminhar, ele vai ter que caminhar, 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 caminhar em todos aqui até achar uma posição. Então por isso que o ponteiro ele não é tão interessante, ele não é tão rápido quanto o vetor para fazer essa busca dentro da lista. Então essa é a grande diferença de ponteiros para vetores. Então eu falei para vocês que na aula passada eu falei que a gente ia criar aqui, fazer na verdade um estudo de um caso, como se a gente estivesse implementando uma playlist do Spotify. Então você tem lá uma playlist do Spotify, ele funciona meio que como isso aqui, né? Você tem ali uma lista, você tem músicas numa playlist, uma depois da outra, e você vai inserindo coisas dentro dessa playlist. Então, a forma como a gente vai criar essa playlist vai ser com ponteiros. Antes disso, deixa eu só falar uma curiosidade. Eu vou falar uma curiosidade aqui que eu acho que é um dos melhores exemplos de ponteiro para dar, que inclusive eu acho uma curiosidade muito interessante. É assim, acho que a melhor parte da aula é essa curiosidade que eu vou falar para vocês, que vai explodir a cabeça de vocês. Pode ser que algumas pessoas já saibam disso daqui que eu vou falar, mas é uma curiosidade muito interessante. Serve para alguma coisa? Não serve, mas vocês vão gostar de saber disso. Você sabe que quando você tem um HD ou um pendrive, você consegue excluir alguma coisa desse HD ou desse pendrive, e você sabe que existe a possibilidade, mesmo depois de excluir, existe a possibilidade de você conseguir recuperar o que tinha lá dentro. Vocês já se perguntaram como é que se recupera alguma coisa que tem dentro de um HD, de um pendrive? Eu lembro que em algum momento na vida do profissional de TI, talvez alguém já se perguntou isso em algum momento. Eu sempre me perguntei isso daí, né? Como é que, um tempo atrás, antes de descobrir, né? Como é que eles conseguem devolver de volta o arquivo que foi excluído? Tipo, para onde que vai esse arquivo, né? Onde é que ele fica armazenado? Ele ainda fica dentro do HD, ele ainda fica dentro do pendrive? Como é que isso acontece? A forma como ele faz isso é usando ponteiro. Quando você exclui algo de um HD, você não está excluindo aquela coisa. A prova de que você não está excluindo aquela coisa é que, não sei se vocês já perceberam, mas quando você exclui algo de um HD, é rápido. Você exclui rápido. Quando você vai copiar alguma coisa para um HD, demora. Fica carregando aquela barra de progresso, demora. Mas para excluir é super rápido. Você seleciona lá um monte de arquivo, 10 GB de arquivo, 20 GB de arquivo. Ele faz às vezes a barrinha, mas ela é bem rápida assim. Para apagar é rápido. Mas para colocar lá demora. Por que isso acontece? Quando você apaga algum arquivo de dentro de um HD, você não está apagando o arquivo. O que você está fazendo é excluindo o ponteiro que estava apontando para aquele arquivo. Então, aquele arquivo, ele está dentro de um endereço de memória, existe um ponteiro guardando aquele endereço de memória. E aí eu dei um exemplo aqui como se fosse o índice de um livro. O ponteiro dentro do HD é como se fosse o índice de um livro. Então, você tem, por exemplo, aqui dentro do índice, você tem lá, você está guardando um filme aqui, nesse endereço. Bem aqui você está guardando um episódio de série no seu HD. Bem aqui você está guardando, sei lá, um PDF. Aí você apagou o episódio de série aqui do seu HD. E aí o que que ele está fazendo na prática? O HD, ele apaga o endereço do ponteiro, o endereço para onde o ponteiro está apontando. A partir de agora, aquele ponteiro não está mais apontando para o episódio de série.
e aí o episódio de série sumiu do seu HD, porque o HD não sabe onde ele está. Ele apagou o ponteiro que apontava para o HD, para o episódio de série. A partir de agora, esse arquivo você não tem acesso a ele. Só que ele continua no seu HD. É isso aqui que, quando você descobre, assim, explode sua cabeça. Então, quando você apaga alguma coisa, ele continua no seu HD. O que sumiu foi o ponteiro. É por isso que, quando você apaga alguma coisa, é rápido. Porque ele não está apagando o arquivo, ele está apagando o ponteiro só. E o ponteiro, ele não tem tanta informação, né? Então, é rápido que apaga o apontamento, digamos assim. E aí, você usa lá um programinha, existem vários programas desse na internet, para recuperar esse arquivo. E aí você roda lá o programa no seu HD e ele recupera esse arquivo. A forma como ele recupera esse arquivo é que ele vai na grosseria ali dentro do HD, já que não tem um ponteiro para dizer, olha, ele está ali. Ele vai na grosseria lá, procurando, 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 até que ele acha e aí ele recupera. É isso que acontece. Só que existe um porém aqui. E aí fica uma dica para quem usa muito HD externo, pendrive, etc. Quando você apaga algo sem querer, é importante você não colocar algo lá, porque o arquivo ainda está lá. No momento que você apagou e você coloca algo lá, o que acontece? Você está sobrescrevendo o arquivo de lá de dentro. É por isso que quando você copia algo para lá para dentro, demora. Porque ele não está só copiando lá para dentro, ele está copiando e colocando em cima do que está lá dentro, dentro do endereço da memória. Ele está sobrescrevendo. E aí, no momento que você sobrescreve todas as informações que tem lá, aí já era. Não, o programa não consegue mais resgatar o que estava lá dentro, porque você sobrescreveu, você colocou o novo arquivo em cima dele. Aí sim, ele está lá dentro. Por que que o HD faz isso? Isso aqui é uma sacada genial, na verdade. Porque se você tivesse que... Se quando você excluísse alguma coisa, excluísse mesmo, você tinha dois problemas. Um, você não ia conseguir recuperar. E dois, ia demorar muito para excluir. Ia ficar aquela barra excluindo, 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 excluindo. E aí eram dois problemas que iam acontecer. Então, por uma questão de eficiência de hardware, alguém teve essa ideia. E aí você não precisa excluir. Você só perde ele quando você coloca um arquivo em cima dele. Então fica aí a dica, né? Quando excluir coisa sem querer, é interessante você não colocar nada lá, senão depois não dá para recuperar. Pode falar, Patrícia. Eu estava aqui pensando, será que existe assim um software para a gente ver assim o comportamento dos algoritmos e dos ponteiros, das vetores, listas? Você diz assim, ele agindo? Sim, Então, ele agindo é o trabalho do processador. Então, quando você executa, é o próprio processador que está fazendo cálculos ali, 0, 1, etc., e em conversa com o sistema operacional, e ele exibe para a gente. Eu não sei se tem, mas provavelmente alguém já criou, mas ele não vai mostrar exatamente o que ele faz, ele vai meio que fazer uma simulação. A pessoa pode criar, por exemplo, uma animação meio que executando, às vezes até de forma lúdica, etc., o que acontece por trás dos panos, né? O processador vai, ele gira, ele faz um cálculo, ele pega tal coisa na memória, leva para outro lugar, faz outros cálculos. Deve ter alguma coisa que mostra isso sim nos bastidores, mas eu não conheço pessoalmente, sabe? Mas é o processador que faz todo esse trabalho aí. eu, eu fiquei imaginando aqui ah, sobre os ponteiros, eu fiquei imaginando aqui aquelas brincadeiras de criança que é sobre a dança das cadeiras, né? Aham. Que lembra muito assim, um levanta, pega a cadeira, o outro senta, aí Sim. sempre tem alguém, como se diz, sempre tem alguém querendo sentar também. E Uhum. mais alguém vai ser retirado para o próximo sentar, aí para o próximo. No caso, Aí essa assim, analogia, ela é verdadeira para vetores em linguagens modernas. Lembra na aula passada que eu falei que dava para inserir coisas dentro do vetor no JavaScript usando push, que ele sim, colocava no final, colocava no início? É essa dança das cadeiras aí. Ele tira alguma coisa da memória, coloca outra coisa. Tira, coloca outra coisa. O C que não consegue fazer de forma tão eficiente, mas outras linguagens conseguem, né? O ponteiro não é essa dança das cadeiras porque ele mexe em pouquinha coisa para resolver a questão dos ponteiros. Então ficou claro. Eu acho esse exemplo fantástico. Sinceramente, eu acho que o melhor exemplo para ponteiro é essa ideia aqui. Isso daqui é muito massa. Véio. Quem criou isso daqui
foi genial, assim, porque ele dá uma ele deixa a performance do HD melhor, né, você não precisa se preocupar em ficar esperando o arquivo excluir e ao mesmo tempo que você consegue recuperar ele. Então agora, pessoal, a gente vai fazer um negócio aqui bem difícil. Eu vou fazer linha a linha, eu vou explicar linha a linha, mas depois eu também vou botar dentro desse, que eu não botei dentro desse slide, mas eu vou botar dentro desse slide todo esse código que eu vou escrever agora, e eu vou toda a explicação que eu vou dar aqui, eu também vou fazer ela no slide, caso alguém chegou depois, ou caso alguém tenha que sair agora, ou caso a pessoa veja depois, lá queira olhar lá no slide, ela consegue acompanhar linha a linha do que eu vou fazer. A gente vai criar uma espécie de playlist aqui no Spotify usando o C. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei nas primeiras aulas. Aqui não é uma aula de C, é uma aula para a gente entender a ideia por trás, ou seja, é para a gente entender os vetores, é para a gente entender os ponteiros, e na aula que vem entender listas e pilhas. Mas a gente usa o C porque ele manipula a memória, por exemplo, ele mostra endereço de memória para a gente, que é umas coisas que linguagens atuais não fazem, porque eles fazem tudo lá nos bastidores e não mostra nada para a gente. E o C mostra, né? Determinada memória está aqui. E aí por isso que eu estou dando exemplo de C. Mas se você não tiver tanto interesse em C, absorve aqui o que eu vou dizer, mas aí depois eu vou dar exemplo em JavaScript, que é muito mais simples, tá? Então, beleza. Então, o que que a gente precisa aqui? O que que o Spotify faz? Ele tem uma lista de músicas, que é a sua playlist. Ele toca uma música, e aí ele toca a próxima, e depois ele toca a próxima, a próxima e a próxima. Quando ele chegar lá no final, e não tem música mais para tocar, ele volta para a primeira, ou se tiver no aleatório, ele vai tocando. Mas do jeito que a gente vai fazer aqui, é como se tivesse fim. Então, você toca uma música, duas músicas, três músicas, depois não tem mais fim, aí para. Aí é meio que isso aqui que a gente vai fazer. Me avisa se a tela sumir, tá? Na verdade, primeiro eu tenho que compartilhar, né? Tá. Primeiro, a gente vai usar algumas coisas aqui dentro que o C nativamente não suporta. Então é necessário que a gente importe da biblioteca. A gente vem fazendo isso daqui, né? Que a gente usa para importar o código printf, para ele entender o código printf. Aí tem um outro aqui que a gente vai importar, uma biblioteca chamada stdlib.h. O que que isso aqui faz? Quando chegar no momento, eu digo o que que ele está fazendo. E tem uma terceira aqui, que é para a gente conseguir lidar com string de uma forma melhor, ou seja, com cadeia de caracteres de forma melhor, já que o C ele não cria string nativamente. Então, esses três códigos aqui. Existe o C, ele não é uma linguagem de programação orientada a objetos, o que significa que não dá para criar objetos aqui em C. Existem umas gambiarras mesmo que aqui que parece objeto, que é o que a gente vai fazer agora. Existe o código aqui no C chamado struct, não sei se vocês já chegaram nessa parte, lá no conteúdo do EAD, mas eu não vou explicar tudo do que é um struct, mas entenda struct como se fosse algo que armazena valores diferentes. Então, isso daqui vai funcionar quase como um objeto. Deixa eu ver aqui, só quem tentou entrar.
Então, o struct, ele funciona quase como se fosse um objeto. Então, eu vou criar... Eu estou falando objeto, mas, pelo amor de Deus, isso daqui não é objeto, tá? É que aqui dentro ele consegue armazenar valores diferentes. Então, eu vou criar um struct chamado que, em comparação, se isso daqui fosse um objeto, em outra linguagem, é como se a música fosse um molde. Ou seja, existe o molde música e depois vão existir as músicas que vão se basear no molde da música. Então, esse struct música, ele vai suportar dois tipos aqui. Eu vou criar primeiro uma cadeia de caracteres. Olha como é a gambiarra para a gente tentar criar string aqui no C. Isso daqui, ele meio que cria uma string. O que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma variável nome do tipo char, ou seja, do tipo caractere, e ele tem 50 posições, esse caractere. Ou seja, traduzindo, aqui dentro eu vou armazenar um nome qualquer. Isso aqui a gente vai criar para armazenar o nome das músicas. Então, o nome das músicas vai ficar aqui dentro. E aí eu dei 50 de posição para ser 50 caracteres. Não vai ter música grande o suficiente para ocupar esse tamanho de 50, mas, né, se fosse um programa real mesmo de uma playlist, vai que tem uma música com nome gigantesco. Então, você bota um valor aqui razoável para ele dar conta de um nome grande de música. E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o ponteiro para apontar para a próxima música. Eu vou chamar de próxima. Só que no C, a gente precisa dizer esse ponteiro, de que tipo ele é? E esse ponteiro, ele está dentro do struct, né? Então, ponteiro, a gente cria um ponteiro para apontar para a próxima música. Depois a gente vai usar esse ponteiro aqui, ele vai servir para apontar para a próxima música. Como é que o Spotify sabe qual é a próxima música que vai tocar? É dessa forma que ele sabe. Você está apontando onde está a próxima música que tem que tocar. Então, a gente começa fazendo isso, definindo aqui o ponteiro. Então, aqui dentro da nossa função, por que eu coloquei o struct fora da função aqui do main? Se eu boto ele aqui dentro, só o que está aqui dentro vai entender isso daqui. E às vezes a gente precisa que o código inteiro seja, que a gente chama de global, né? Que todo mundo entenda. Então eu coloquei ele fora aqui da função. Então, bem aqui, agora a gente vai criar as músicas. Eu vou criar um outro struct. Agora sim eu vou criar a música. Se fosse em orientação ao objeto, aqui era como se eu estivesse usando o molde música para criar os objetos música, a M1, M2, M3. A gente vai trabalhar com 3 músicas aqui, 3 variáveis, M1, M2, M3. Criei aqui o struct, né? O que isso aqui está fazendo? Ele tá reservando espaço de memória, lembra? Ele está reservando espaço de memória e lá dentro vai estar a música, como se lá dentro tivesse a música. Aí, bem aqui, a gente entra no que a gente importou bem aqui, esse terceiro include, a gente vai fazer, ele permite a gente fazer esse tipo de código. Existe um código aqui chamado strcpy, que ele importa daquela biblioteca, que o que ele está fazendo aqui? Primeiro eu vou implementar, deixa eu ver que eu vou escrever, depois eu vou explicar. O que é esse str? Str vem de string. Se a gente não botar isso daqui, ele não consegue entender que a música vai ter muitos caracteres, porque o C ele não lida bem com string, né? Porque lembra que aqui ele está puxando como char. O que é o char? É uma letra. Aqui eu quero a música não tem uma letra, ela tem várias letras. Então, quando eu crio isso daqui, ele vai... É como se ele estivesse carimbando letra por letra dentro dos 50 espaços. Ele vai adicionar as letras lá. Então, nativamente, você não consegue lidar muito bem com isso daqui. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? A música 1, o nome, né?
eu quero saber aqui a música 1, ela vai receber eu vou dar um nome para uma música aqui, 1. Eu coloquei aqui, o som 1, ele vai ter o nome pode ser qualquer música, eu peguei 3 músicas aqui do Linkin Park. Quem que é do tempo do Linkin Park aí? Então a gente tem Fight do Linkin Park aqui na primeira música. Antes de escrever, eu vou só dar, depois eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Antes de escrever o segundo, o que isso daqui está fazendo, né? M1.nome. Lembra que o M1 vai ser onde vai estar a música, e o nome vai ser o nome da música, né? Que vai estar dentro dos 50 caracteres. Então, o M1, ele se comporta aqui como se fosse uma caixa, e o nome é como se fosse uma gaveta que está dentro dessa caixa, que está guardando o nome da música. Então, a gente vai fazer... Botei o primeiro nome aqui para ele guardar. Ele está guardando o primeiro nome aqui dentro, que vai chamar Faint. O segundo nome... eu vou repetir isso daqui. Só que agora... eu já criei a primeira música, né? M1. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com M2. Então, o nome da música 2, eu vou dar um nome aqui. Som 2 vai se chamar, sei lá... pode ser um nome... Colocar um nome diferente aqui. Tenho 3 músicas aqui. É isso. Então, criei 3 nomes aqui, e eles vão estar armazenados ali dentro do M1, M2, M3. Agora, o que eu vou fazer aqui? O ponteiro, ele guarda o endereço de memória. Para a playlist, para a música 1 entender que depois dela vem a música 2, e para a música 2 entender que depois dela vem a música 3, a gente precisa um apontar para o outro, igual a gente viu ali no desenhinho dos personagens segurando a corda. Então, como é que eu faço isso? A gente criou aqui o ponteiro que vai apontar para a próxima. Então, a gente tem que juntar uma coisa na outra. Então, eu vou pegar a música 1, que vai apontar para a próxima. A música 1, o ponteiro próxima, né? O ponteiro próxima, ele vai receber... Então, a música 1, ela precisa apontar para 2. Como o próxima armazena um endereço de memória, ele tem que armazenar o endereço de onde está a música 2. Então, por isso que a gente vai dizer que o M1 próxima, ele vai receber o endereço da música 2. Vou até escrever aqui, M1 aponta... Eu vou escrever com comentário, né? M1 aponta para o endereço M2. M2, depois que a música 2 estiver tocando e ela terminar, ela precisa saber que ela vai apontar para o endereço da música 3. Então, depois que a música 2 acaba, ela está apontando... deixa eu só voltar uma coisa aqui. Você tem que entender por que a gente criou esse struct. Porque o struct, ele está guardando 2 informações. Ele está guardando o nome da música e ele está guardando o endereço da próxima. Então, percebe que ele está guardando 2 coisas. É como se uma variável estivesse guardando 2 coisas. Ele está guardando o nome da música e o endereço da próxima. Então, ele sabe a música que ele está tocando e ele sabe qual vai ser a próxima. Então, é isso que a gente está fazendo aqui.
Então, o M2 ele está recebendo o valor do M3. Então, M2 aponta para o endereço M3. E aqui no nosso exemplo, a gente está criando só uma playlist de 3 músicas. Quando chega na terceira música, M3, ele vai apontar para onde a terceira música? Depois da terceira música, acaba. Depois da terceira música, acabou a playlist. Então, o M3 ele vai apontar para um valor da memória que é vazio. Então, a gente escreve aqui null. Esse nome aqui, null, que é o endereço vazio, o C não entende nativamente. Ele só entende esse comando porque existe uma biblioteca de comandos, que é essa biblioteca aqui, que a gente importou e agora ele está entendendo esse comando. Então, o M3 está apontando para o endereço vazio de memória, ou seja, chegou na terceira música, acabou a terceira música, que música eu toco agora? Vou apontar para a música. Aí ele aponta para o endereço vazio. Aí chega lá no endereço vazio e ele vê, opa, tá vazio. Não está apontando para ninguém, tá vazio. Então, acabou a playlist. Aqui se encerrou a playlist. E aí, o que a gente precisa fazer aqui? Próximo passo. A gente precisa fazer meio que essa playlist tocar. Como é que a gente vai de um para o outro? Para você caminhar de um para o outro, aqui no C a gente pode criar uma estrutura de repetição. Ou seja, a estrutura de repetição dentro ou de vetores ou de listas serve para como se fosse fazer uma varredura, né? Ele vai indo de um para o outro. Para ele percorrer dentro dessa playlist, eu vou até escrever aqui. Isso aqui é como se fosse percorrendo a playlist. É como se o player estivesse tocando. É como se ele estivesse tocando. Então, aqui, ele vai tocar o quê? Como é que eu vou começar a tocar? Ele começa a tocar pela música 1. Como é que eu faço ele tocar pela música 1? Ele precisa saber onde está a música 1, para ele dar o play, digamos assim. Então, aqui, eu vou criar um ponteiro para, inicialmente, apontar para o 1, porque ninguém está apontando para o 1. O 1 aponta para o 2, o 2 aponta para o 3, o 3 aponta para o vazio. Ninguém está apontando para o 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um ponteiro chamado... ponteiro auxiliar. Ponteiro auxiliar. Esse ponteiro auxiliar, ele vai apontar para o endereço do M1. Então, aqui vai ser como se fosse o start. Lembra que a gente precisa dizer, olha aqui o que ele diz, o identificador ponteiro auxiliar não está definido. A gente tem que dizer, ele está apontando para o que esse daqui? O programa está me perguntando assim, beleza, eu já sei que eu tenho que apontar para M1, mas o que tem lá no M1? O M1 é do tipo o quê? A gente já definiu lá em cima, né, que é do tipo, é um struct e música. Ele é do tipo música. O molde dele é música. Então, struct música, criei um ponteiro que está apontando para o M1, que é a primeira música. Então, aqui embaixo a gente vai fazer meio que essa playlist rodar. Então, deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho aparecendo lá na hora de imprimir. Eu vou dar um printf. Aqui dentro eu vou escrever como se fosse Spotify tocando agora. Deixa eu pegar algumas quebras de linha. Tá, isso daqui ele só vai imprimir ali um textinho, né? Só para fazer uma organização no código. Vou botar 2 quebras de linha aqui para ele separar um pouco do que vem agora para baixo.
a gente já criou um ponteiro para apontar para a primeira música. Agora a gente tem que percorrer essa lista para como se fosse ela estivesse tocando. Então a gente vai criar uma estrutura de repetição. A gente vai criar com while. Vocês já viram em algoritmos ou na disciplina programação estruturada, como usa o while, né? Você tem lá o enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira ou falsa, faça isso aqui, faça alguma coisa. Então, qual que vai ser a condição? Enquanto o ponteiro... Ele já até me mostra aqui. Ó, enquanto o ponteiro auxiliar for diferente, lembra disso daqui? Isso daqui é igual, isso daqui é diferente. Enquanto o ponteiro auxiliar for diferente de nulo, ou seja, ele for diferente de vazio, o que eu estou fazendo aqui? Continue tocando a música. Ou seja, enquanto não chegar lá no final e parar a playlist, continue tocando. É isso que ele está dizendo aqui. Então, enquanto o ponteiro auxiliar for diferente de vazio, faça isso daqui. Daqui a pouco eu volto para explicar isso de novo quando já tiver o código inteiro escrito, que aí fica mais fácil. Então, a gente vai imprimir algumas coisas aqui, que é como se fosse o toque da música. Então, primeiro, né? Isso daqui é um laço de repetição. Ele vai ficar tocando, ele vai passar pela música 1, depois a música 2, depois a música 3, depois vai acabar. Então, tocando. Aqui, a gente vai imprimir que música ele está tocando, ou seja, a gente vai resgatar o nome da música. Para a gente resgatar o nome da música, a gente sabe que o nome da música está inserido aqui, ó, no nome, né? Nos 50 caracteres da variável nome. Para a gente resgatar, isso aqui é como se fosse uma string. Para a gente resgatar isso, a gente faz igual a gente fez aqui, ó. Não tem nesse código, mas eu vou fazer de novo aqui, ó. A gente bota um especificador de formato. O que eu quero resgatar? Nas aulas passadas, a gente sempre estava resgatando ou o endereço da memória, ou a gente estava resgatando o que tem dentro da variável. Aqui a gente está resgatando o que tem dentro da variável, que é do tipo string. Não é string porque tipo é cadeia de caracteres, né? Como se fosse string. Porque o C ele não tem exatamente string. E aí, para recuperar isso, especificador de formato, que é esse símbolo, S. Aí eu vou dar uma quebra de linha aqui, e aí eu quero recuperar. Eu vou ficar falando string, mas lembra que o C não tem string, tá? Porque é para facilitar, né? Como se fosse texto, string. Aí é como se fosse string. Então, eu vou recuperar como se fosse uma string, ou seja, o nome da música, de onde? De onde o ponteiro está apontando. Né? Ele está apontando para o endereço do 1. Então, ponteiro auxiliar. Aí, ó, aqui o que eu faço? Olha o que eu estou fazendo aqui. Assim como bem aqui a gente referencia o que está dentro da gaveta, que é o endereço da memória, aqui é como se fosse a caixa, e aqui é o endereço da gaveta, né? Tem uma gaveta dentro da caixa que está guardando o endereço de memória. Aqui é a mesma coisa, só que ele usa esse símbolo aqui de seta, porque ele não está referenciando uma variável, ele está referenciando aqui um ponteiro. Então, eu quero saber o que tem dentro de nome. O que tem dentro de nome, ou seja, qual é o nome da música. Então, essa linha aqui, ele tá dizendo assim, ó, tocando. O que ele está tocando? O que tem dentro da variável nome. Ou seja, o que tem dentro da variável nome do M1? O ponteiro está apontando para o endereço do M1. O que tem dentro do M1 da variável nome? Tem o primeiro som, a primeira música. Então, essa primeira linha é para estar mostrando a primeira música. Então, printf. Eu vou pedir para ele me mostrar o endereço da música que está tocando, só para a gente dar uma olhada. Lembra quando a gente quer recuperar um endereço, a gente bota especificador de formato
P e eu vou dar uma quebra de linha para não ficar uma coisa grudada na outra, para ir quebrando para baixo. Eu quero recuperar o endereço de onde? Do ponteiro auxiliar. Como é o ponteiro auxiliar que está percorrendo, a gente vai recuperar o endereço que tem dentro dele, para saber qual é o endereço da música atual, né? Isso aqui é um laço de repetição, ele está indo de um até o outro. Então, a gente vai recuperar o endereço do ponteiro auxiliar, e como isso aqui vai rodar 3 vezes, ele vai me trazer o endereço da música 1, o endereço da música 2, o endereço da música 3. E aí o ponteiro auxiliar, ele serve para ir percorrendo. Ele aponta para o 1, depois 2, 3. Aí o terceiro print aqui, ele vai mostrar para a gente onde está. Eu vou colocar assim, próxima. Próxima música está em... Para ele mostrar o endereço da próxima música. Ponteiro auxiliar de novo, apontando para a próxima. E aí, como isso daqui vai rodar 3 vezes, eu vou criar mais um printf aqui só por uma questão de organização, para ele criar tipo uma linha, para não ficar uma coisa grudada na outra. E aqui eu também vou dar uma quebra de linha no final. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Tá, aí eu preciso fazer uma coisa aqui, que se eu não fizer, ele não consegue andar com a música. A gente precisa fazer o ponteiro auxiliar receber o valor que ele tem guardado e ir para o próximo. Será que eu estou escrevendo errado? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque eu estou falando próximo, mas eu estou escrevendo próxima, né? Que é próxima, música, próxima. Estou vendo se eu escrevi tudo próxima. Tá. Então, ponteiro auxiliar vai pegar o endereço da próxima música. Vai receber o que ele está no momento e vai pegar o endereço da próxima música. Isso daqui, ele meio que ele faz como se fosse o nosso dedo ali no Spotify. Se passa o dedo ali, se troca de música, é como se fosse daqui, né? Ele pega a música atual, recebe a música atual, aponta para a próxima, é como se você estivesse passando, só que aqui ele está fazendo de forma automática, porque obviamente a gente não tem interface, né? A gente está fazendo no código, aí não dá para clicar, etc, etc. Aí, beleza, deixa eu ver. Bora rodar aqui para ver se já... Não sei, lembra muito assim, claro que não é igual, mas lembra muito uma bússola. O quê? Lembra assim, muito uma bússola. Porque quando quando a bússola muda de posição, também muda o ponteiro automaticamente. Lembra, tem 2 ponteiros, eles mudam assim, por si mesmo, a partir do momento que muda a posição, né? Então, essa questão de mudar de música, assim, parece que o algoritmo muda um pouco a posição, para onde ele vai, como se diz, para onde ele vai caminhar. Então, aí, a partir Sim. do momento que ele muda, também muda a direção. Aí toca a próxima música, depois que toca a próxima, também tendo possibilidade de voltar nas anteriores.
tendo possibilidade de pular posições e pular duas músicas também, eu acho. Fiquei pensando aqui. Claro que Aham. não é uma ideia concreta, mas é só uma imaginação. Deixa eu só ver aqui, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver se tá fechando todas as chaves normais. Hã. Ah, tem um ponto e vírgula faltando aqui, senão ele entende tudo aqui como bloco. Ué, mas por quê? Ah, tá. Deixa eu ver aqui a outra struct. Será que era só isso o erro? Deixa eu tentar dar play de novo aqui. Ah, tá, ele deu play. Então, o que que ele está fazendo aqui pra gente? Eu vou voltar, né, eu sei que pode parecer meio assustador, assim, olhando à primeira vista, mas eu vou voltar e vai estar também no slide depois. Então, o que que ele fez aqui, ó? Vamos lá. Imprimir essa primeira linha aqui, ó, tocando. O que que tá tocando? Tá tocando a música 1. Tá tocando a música 1. Segundo print, endereço da música atual. Mostrou pra gente aqui, puxando do ponteiro, endereço da música atual. É esse endereço aqui, ó. Próxima música, ele fala aqui, ó, próxima música, ele está tocando, tá nesse endereço, ó, a próxima música que é para tocar. E aí você percebe aqui como tá distante um do outro. Por que que é diferente de vetor? Se fosse um vetor, o que estaria acontecendo aqui? Esse final 8 aqui era para ser o mesmo endereço com final 4. Lembra que ele caminha de 4 em 4, se fosse vetor? Porque na minha máquina aqui, é uma arquitetura que vai de trás para frente. Então ele vai, por exemplo, de 8, 4, 0. Talvez, se vocês testarem no de vocês no Windows, os vetores das aulas passadas, ele vá de 0, 4, 8. Vai para frente. A minha aqui, eu uso o Mac, ele pode ser que ele vai de trás para frente. Então, se fosse um vetor aqui, estaria esse do lado desse, esse endereço seria 8 e esse endereço seria 4. Como é um ponteiro, e aí você lembra da imagem que eu trouxe lá, deles segurando a corda, esses dois endereços estão distantes, um apontando para o outro. Então, o endereço é diferente, não está perto. E aí, depois que ele faz essas três coisas, como é um laço de repetição, ele volta a fazer a mesma coisa. Aí ele imprime a segunda música aqui, ó. Som 2, in the end, ele está onde? Ele tá ele já está nesse endereço aqui, né, que era o para onde ele estava apontando, e o segundo som está apontando para o terceiro. E o terceiro, que é Breaking the Habit, ele tem esse endereço e ele está apontando para onde? Para um endereço que está esvaziado por esse null, né? O null esvaziou o terceiro endereço, por isso que aparece esse endereço aqui. Então, isso daqui é mais ou menos a lógica por trás de uma playlist do Spotify. A gente chama isso de lista encadeada. Lista encadeada, porque, né, eles têm ali uma ligação. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Acho que eu esqueci. Vou mostrar para vocês de como fazer isso daqui no JavaScript.
tinha uma última coisa que eu falei que eu ia voltar, né. Deixa eu lembrar onde que era. Na verdade era isso daqui que eu só ia reforçar, né, que, esse laço ele só acontece enquanto o ponteiro auxiliar não cai lá no endereço vazio. Então, enquanto o endereço do ponteiro auxiliar for diferente do endereço vazio, ele continua indo para a próxima música. Quando ele é apontado para o endereço da memória onde está vazio e ele cai lá e vê que é vazio, aí ele interrompe, né? Isso daqui é o básico da estrutura while, né? Enquanto isso daqui acontece, isso daqui também acontece, né? Enquanto, na verdade, no caso aqui, como é uma negação, né? Enquanto isso daqui não acontece, isso tudo aqui acontece, né? Aí quando isso daqui acontecer, para o laço, né? E aí encerra a playlist. E aí, para encerrar, eu vou. Deixa eu ver se eu botei aqui. Só recuperar um código aqui que eu. Só um minuto, testar o código aqui para ver se funciona em JavaScript. Eu achei que eu tinha salvo. Tá, eu acho que meio que já deu aqui o horário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista que vocês criaram, eu vou mostrar só como é que cria. É porque eu pedi para vocês criarem na verdade, preencher uma. Lembra que eu pedi para preencher um formulário? E aí vocês disseram lá, né, o exemplo de linguagem de programação que vocês gostam, que vocês têm domínio básico, médio, intermediário, e a linguagem de programação que vocês gostariam de aprender. E aí eu fiz isso para eu trazer exemplo de código em algumas linguagens que as pessoas têm interesse. Porque, como eu disse, né, não é para ser exatamente uma aula de C, é para a gente conseguir implementar isso independente da linguagem. Então, eu vou corrigir aqui o código. Na próxima aula, eu vou trazer esse exemplo de lista feito feito em Python, que eu vi que o pessoal preencheu bastante. Eu acho que teve também um pessoal que preencheu em C Sharp. Python, C Sharp, o que mais? Acho que foi basicamente isso, né? Python, C Sharp. Vou trazer também em JavaScript, que é o exemplo que eu dei na aula passada. E deixa eu ver se funciona agora.
Eu A gente vê acho como isso que funciona de forma moderna. aí na Facinte poderia tanto ter assim uma pós-graduação em desenvolvimento de sistemas com Python. Tem algumas pós, só que como eu sou novo, eu não tenho ideia, eu não sei exatamente como que. Eu lembro que não sei, acho que Python não tem, acho que deve ter Java, Java com Spring, mas acho que Python não tem. É porque, como era da outra, né, faculdade, e fez a transição, etc. E aí acabou que tem algumas coisas, né, tem que atualizar. E o Python está sendo muito usado, Sim, e hoje em dia o era da pessoal realmente Uniciv, né? cobra bastante. Era da Uniciv, era o grupo Uniciv, né? Eu não sei, era. Eu lembro, eu fiz um curso na Uniciv, eu fiz minha segunda licenciatura em letras em inglês e fiz uma pós-graduação em didática de ensino de línguas. É tudo Uhum, muito bom. Tenho ficado muito feliz de estudar aí com vocês. uhum. Tá, então só para encerrar, vou mostrar aqui um código. Como que a gente criaria a playlist usando o JavaScript? Nossa, tá um calor aqui em Maringá. Como o JavaScript ele tem a ideia de objeto, então a forma como ele cria. Ai, nossa, esse negócio do. Às vezes eu me perco nesse Meet aqui. A forma como ele cria a playlist é usando objeto. Então ele cria uma constante chamada playlist, recebe um objeto. E aí cara, isso é tão mais simples, sabe? Você simplesmente criar um objeto e definir que o parâmetro do objeto chamado nome, ele vai pegar o nome o som 1, aí aqui eu podia botar o nome do som igual eu fiz lá, e ele tem um segundo parâmetro que ele vai pular para a próxima. E ele vai botando um objeto dentro do outro. Então ele coloca aqui, ó, próxima, abre de novo a chave, coloca nome, são 2, vírgula, próxima de novo, abre mais uma chave, ele vai botando um dentro do outro, são 3, e na próxima acaba aqui no nulo. Então, só de fazer isso, e aí você pega aqui o console log para imprimir, e aí você referencia playlist, próxima, nome, só de você fazer esse teste, tá? Aqui eu posso acessar o nome que eu quiser, né? Ele já acessa aqui, ó. Então, tipo, é super mais fácil você simplesmente criar esse objeto do que fazer a montanha de código que a gente precisa fazer em C. Mas eu quis passar isso daqui em C, para vocês em C, para vocês verem como que ele lida com ponteiro do ponto de vista assim de apontar. Lembra que a Patrícia falou, seria legal se um lugar mostrasse para a gente, tipo, o C ele não mostra, mas a gente vê no código uma coisa apontando para outra. Porque aqui no JavaScript, o apontamento dele é quando você referencia, faz uma coisa, recebeu o valor da outra, você já está apontando, sem ele dizer que é um ponteiro. Ele faz isso implicitamente, né? Lá nos bastidores, né? Aqui no C não, a gente vê bem aqui esse apontando para o endereço desse, esse apontando para o endereço desse, e lá ele faz meio que implícito. Então é por isso que, para didática, do ponto de vista de didático, né, para aprender, por isso que se usa C, assim, por mais que você não vá usar, você consegue entender como é que chama? O fundamento, né? O fundamento. Então, é isso. Então a gente meio que fez esse estudo de caso aqui do como seria para usar ponteiros para criar uma playlist no Spotify de forma meio que simples, né? Só ler aqui o chat que desculpa pessoal, hoje eu não li muito o chat, né? Então é exatamente agora que está terminando a aula. Obrigado por todo mundo aí que compareceu. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais aprofundado de listas e pilhas, e eu vou trazer exemplo de outras linguagens, tá?
trazer exemplo de Python, C Sharp, talvez, e vou consertar o meu código do JavaScript, que na verdade ele estava errado, né, aí eu não saiu o resultado que eu queria. Bom descanso para todo mundo e até mais. Até mais, muito obrigada. Eu esqueci de tirar a gravação.